Lucas 16, a partir do verso 24. Hoje vai ser uma pregação que eu fugi de todas as formas, irmãos, mas não teve jeito. Deus ficou no meu pé e eu não tive para onde fugir. Então, que Deus possa fazer a obra dele. Lucas 16, a partir do verso 19. Lucas 16, 19. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui, irmãos. Amado Deus, que o Senhor possa fazer a tua boa obra em nosso meio. Fala a cada coração aqui, Senhor. Realiza aquilo que o teu Espírito desejar em nosso meio. Arranca de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Leva-nos ao arrependimento, converte-nos ao Senhor. E abençoa que a gente caminhe nesta terra, Pai, resplandecendo a sua luz, aprendendo do Senhor a cada dia e deixando que o Senhor faça a tua boa obra em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar. Bom, por que eu fugi tanto, né, irmãos? Dá para já, não precisa nem dizer muito por quê, né? Porque é um trecho que nosso Senhor Jesus Cristo comenta sobre a questão de pessoas que irão para o juízo e desse juízo poderão ser condenados ao inferno. O que a gente depreende desse texto, irmãos? Tem várias coisas que a gente vai estudar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vê que riqueza e pobreza não tem nada a ver necessariamente com uma bênção de Deus, né? Acho que Jesus fez essa questão de justamente na parábola o rico ir para o inferno e o pobre ir para o céu, porque na cultura judaica tinha muito esse entendimento, né? O rico é porque Deus está abençoando ele, e o pobre é porque ele está amaldiçoado, coitado, está amaldiçoado lá por Deus. Então Jesus já trouxe esse ensino. Não necessariamente um rico é abençoado por Deus. Não que também a gente vai dizer que todos os ricos vão para o inferno por causa dessa parábola, ou todos os pobres vão para o céu. Jesus está mostrando um rico que foi para o inferno e um pobre que foi para o céu, né? A questão da riqueza e da pobreza não teria a ver aqui com essa destinação das pessoas. Outro ponto, que é bem óbvio, né, eu acho que nem precisa do texto bíblico para saber, é que a morte vai chegar tanto para ricos quanto para pobres, tanto para brancos como para negros, tanto para mulheres como para homens. A morte vai chegar, essa é uma certeza que nós temos, a menos que Jesus volte antes, né? Mas então a morte vai chegar, e o texto está nos mostrando, a morte vai vir para mim e para você. E, segundo a Bíblia, após isso, teremos uma existência que pode estar ou ao lado de Abraão, ou muito longe de Abraão e longe de Deus. Bom, primeiro que a gente vê que Lázaro aqui, ele foi para o céu, né? E o que Lázaro fez aqui? O que o texto nos mostra que Lázaro fez para ir para o céu? Bom, se vocês podem ler e reler aí, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, que o texto não fala absolutamente nada do que Lázaro tenha feito ou deixado de fazer para ir para o céu. Então, por que aqui, né? O que a gente pode depreender desse texto? Bom, o que pode nos ajudar aqui, irmãos, é o nome que Jesus dá ao personagem, que isso é uma parábola. Jesus podia dar qualquer nome para esse personagem, José, Carlos, João, podia chamar ele de qualquer nome, mas Jesus chamou ele de Lázaro. E o que significa o nome Lázaro? O nome Lázaro vem do hebraico, né? Quer dizer Deus socorreu. Então, quem é que vai para o céu? Aquele a quem Deus socorre, aquele que Deus vai e ajuda aquela pessoa. Já mostrando aí que nós, particularmente, nenhum de nós temos condições de ir para o céu, a menos que Deus intervenha e nos socorra. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 22.
A gente vai ler alguns textos, principalmente em Apocalipse. Antes de chegar no inferno, quero deixar bem claro essa questão do céu. Quem vai para o céu? Apocalipse 22, verso 17. Olha o que diz aí. O Espírito e a noiva dizem, vem. Estão chamando as pessoas para o céu. Né? E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, olha, já está dando as características. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, são as duas características. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, o texto aqui está nos dizendo, quem quiser, quem tiver sede, a água da vida é fornecida de graça, é fornecida gratuitamente. Se esse texto não for claro o suficiente, volte uma página na sua Bíblia, Apocalipse 21, o verso de número 6. Disse-me ainda, olha o que Deus está dizendo agora, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, novamente, essa questão de quem quer, quem tiver sede, darei de beber, novamente, gratuitamente, da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, irmãos, o grande pré-requisito para entrar no céu, aqui, que os textos bíblicos nos mostram, a pessoa tiver sede, a pessoa quiser. Deus não põe nenhum patamar altíssimo de moralidade, não atribui uma enorme gama de exigências para as pessoas. Ele fala, você quer, você tem sede, você deseja, a água é gratuita, a água da vida, a possibilidade de vir para junto de mim é gratuita. Tem aquela questão que as pessoas dizem, né, no mundo, né, os bons vão para o céu. É verdade, os bons vão para o céu. Só que a grande questão na Bíblia, que você lê aí de Gênesis, Apocalipse, é que a Bíblia vai mostrar que não há nenhum bom. Se a única forma de for para o céu é sendo bom, na verdade, lá ia estar bem vazio, irmãos. Romanos 3, 10 diz assim, ó, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia diz também em Romanos 3, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. A bondade é o pré-requisito de ir para o céu? Sim, o problema é que não há nenhum justo. Aos olhos de Deus, ao nível moral de santidade, de bondade de Deus, todos nós estamos muito abaixo, todos nós. Eu, pastor Wagner, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, qualquer um dos grandes homens da Bíblia, seja o Novo, seja o Velho Testamento, ou da história da humanidade, todos eles têm um nível moral muito baixo, muito sujo, muito ímpio, diante, não do nosso padrão moral, mas diante do padrão moral e da bondade de Deus. Então, assim, nós somos bons, tudo bem, mas se você souber o tamanho da bondade de Deus, você vai falar, não, eu estou muito aquém do que é bondade mesmo, de verdade. E é por isso que o cristianismo, irmão, diz que todos nós precisamos ser salvos. Salvos. Porque uma pessoa é salva quando ela está em um perigo. Está em algum problema grande, está com alguma situação catastrófica na vida. É aí que a pessoa precisa ser salva. Né? Se você fosse perguntar aí na rua, quem acha que merece ir para o inferno? Um ou outro ia levantar a mão, mas, na verdade, a maioria diz, eu não mereço ir para o inferno, não. Mas todos nós aqui, irmãos, se você conhece a palavra de Deus e a Bíblia, se alguém te perguntar, quem merece ir para o inferno? Eu sou o primeiro a levantar, irmãos. Eu levanto a mão porque eu conheço a palavra de Deus. Eu mereço ir para o inferno. Pastor Wagner merece ir para o inferno. E vocês aqui também, desculpa aí a ofensa, mas vocês também merecem ir para o inferno. Biblicamente falando, porque por mais que a gente se esforce ou procure ter uma vida boa, diante do nível moral, da bondade e do padrão de santidade de Deus, como a Bíblia diz, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos nós pecamos. Alguém aqui consegue ficar um dia sem pecar? Sem passar um pensamento ruim na cabeça? Se for um dia, mas um mês, não consegue. E para Deus isso já é uma tragédia. E uma coisa, então, o cristianismo diz, nós precisamos ser salvos, e Deus promoveu uma forma de sermos salvos, que é através de Jesus Cristo, do sacrifício que Ele fez na cruz. Nós precisamos que Deus nos socorra, nós precisamos de Lázaro. Lázaro, como eu falei, significa Deus socorreu. Todos nós precisamos que Deus nos socorra. Lá em 1 Timóteo 2, verso 4, diz, aí em relação a Deus, né, o que Deus deseja para nós? Lá em 1 Timóteo 2, 4, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Então, Deus não faz acepção de pessoas, irmãos.
Ah, eu quero que esse aqui seja salvo, aquele outro lá, não. Não. Deus quer que todos sejam salvos. Então, todos têm uma chance, irmãos, todos. Porque, como nós vimos, a água da vida é gratuita. Então, o maior ímpio, a pior pessoa que tem lá fora, tem a chance de ser salvo, graças ao sacrifício de Jesus. Todos nós temos essa chance. Não há pecado, irmãos, por pior que seja, que não possa ser vencido pelo amor de Deus. O amor de Deus pode perdoar mesmo o pior criminoso, mesmo a pessoa mais vil, o amor de Deus pode perdoar, graças a Jesus. Então, isso é um fato que a Bíblia nos ensina. Deus não tem a intenção de condenar as pessoas, de punir as pessoas. O desejo de Deus é salvar, é estender a mão, é socorrer. E é por isso que ele foi à cruz, e é por isso que ele pelejou por nós. Eu gosto de dizer, né? Deus não ficou no céu, deitado numa rede lá, tomando água de coco, enquanto o mundo aqui se destruía. Não, ele veio e pagou pelos nossos pecados. Abra comigo em Ezequiel 33. Lá quase no meio da Bíblia, um pouco depois de Salmos, você vai achar o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 33, o verso é o de número 11. Ezequiel 33, 11, olha o que diz. Diga-lhes, juro pela minha vida, ele vai falar algo importante, né? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, para que o seu povo porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? E mais, por isso, filho do homem, diga a seus compatriotas, a retidão do justo não livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer um mal, de suas ações justas nada será lembrado, e ele morrerá por causa do mal que fez. E se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, e se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida, e não fazer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Então, o que Deus nos mostra aqui? Que ele não tem o prazer na morte de ímpio nenhum. Ele quer que o ímpio se volte para o caminho correto, se volte para Deus, e dá um alerta, né? Que quem é justo, permaneça na justiça, né? Porque aquele que é justo e depois, vou largar Deus, vou abandonar Deus, aí Deus fala, olha, é o que o pastor Wagner costuma dizer, né? Não importa como é que você começa sua caminhada, importa como você vai terminar. Então, isso tanto para o justo, que hoje é justo, amanhã tem que perseverar, e o ímpio, que se ele se voltar do seu mau caminho, a chance dele receber o perdão do Senhor. Então, isso é muito importante também para o cristão jamais julgar ninguém. Aquele cara é satanista e vai para o inferno. Não, senhor, meu amigo. Espera aí. Ele é satanista hoje e amanhã. Amanhã pode ser um cristão fervoroso. E você que está falando amanhã, será que vai ser um cristão mesmo? Então, a perseverança aí é importantíssima. Mas, vamos lá. Então, vamos para a questão do inferno. Primeira coisa que a Bíblia fala isso, irmãos, não como uma questão de querer passar medo em nós. Eu tinha um avô que ele fala, já falecido, ele fala, Romo, não entra na despensa não que tem onça. E eu não entrava de jeito nenhum, né, que morria de medo. Mas a questão da Bíblia aqui é realmente mostrar para a gente um perigo e nos tirar de lá. Não permitir que a gente vá por esse caminho errado. Primeira questão do inferno, né, que sempre é algo que nos incomoda, mas a gente tem que ter um cuidado, irmãos, da questão da justiça. A gente vê as pessoas aí no mundo que fazem coisas erradas e são julgadas pela nossa lei e são condenadas e recebem uma determinada punição. E essa justiça que a Bíblia nos mostra, né? E a justiça hoje é um conceito em completo desuso. Hoje parece que a sociedade tem mais dó do bandido, né, do que da vítima. É o bandido que, coitadinho dele, né, a polícia dando um chute na bunda do bandido que está assaltando, sequestrando, matando, e aí as pessoas ficam com dó do bandido. Né? Essas coisas parece que se invertem na sociedade hoje. Mas a Bíblia mostra Deus como um justo juiz. Ele vai executar a justiça dele nesse mundo. O mal não ficará impune, e aqueles que praticam o mal não vão poder dizer no fim, valeu a pena ter feito tudo isso. Não, Senhor. Lá em Apocalipse 2 diz assim, olha, arrependa-se, senão eu virei em breve contra você com a minha espada. Então, e olha, Deus estava falando para um cristão, olha, se arrependa, eu estou vendo o que você está fazendo, e eu virei contra você. E olha como isso é importante, né? A gente acha sempre que Deus está a favor da gente. Né? Não. Se você se posiciona contra Deus,
Você vai ter um senhor adversário com quem lutar. Apocalipse diz, Deus sempre fala nas cartas ao Apocalipse, olha, eu conheço as suas obras. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus conhece as nossas obras, irmãos, e conhece de todos. Apocalipse 11 diz assim, ó, chegou o tempo de julgares os mortos e de destruir os que destroem a terra. Virá esse dia que Deus vai destruir os que destroem. Se vocês estiverem abertos ainda a Ezequiel, voltem umas páginas aí. Ezequiel 22. Irmãos. O cristianismo é muito interessante, né? O cristianismo já tem 2000 anos de história. Nesses 2000 anos, cada hora o cristianismo está ofendendo a cultura da época com alguma questão. E nesse século presente momento, o que mais, às vezes, ofende as pessoas, que deixa elas incomodadas, é a questão da justiça, né? Do julgamento. Né? Mas, como a moral de Deus é atemporal, tem que ser pregada ao longo dos 2000 anos a mesma mensagem. Ezequiel 22, verso 1 mesmo. Olha só o que estava acontecendo aqui em Israel e o que acontece no mundo. Né? Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você a julgará. Você julgará essa cidade sanguinária. Olha, Deus está questionando. Olha, uma cidade dessa, você julga ela? Então, confronte com todas as suas práticas repugnantes e diga, assim diz o soberano, o Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma. Quem é que está condenando? Ela mesma está se condenando, está vendo aí? Que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado o pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro desonra sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros, visando lucro, e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano, o Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos umas nas outras contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará, ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Olha só, irmãos. Ou seja, estava uma baderna completa em Israel e Deus está falando. Vocês têm coragem de praticar tudo isso, né? Muito bem. Tem coragem de derramar sangue, tem coragem de desobedecer os seus pais, de matar, de estuprar, de cometer adultério. Tem coragem? Ok. Quero ver você ter essa coragem diante de mim. E Deus fala, eu vou bater uma mão, a minha contra a outra, e vou para cima dessas pessoas, e vou executar a justiça. Deus fala, eu falei e eu farei. Deus falou isso contra Israel, cumpriu, e fala isso contra esse mundo. Aqueles que fazem essas práticas, irmãos, não ficarão impunes. Não ficarão. Deus vai agir no fim dos tempos. As pessoas podem até achar que aqui escapam, que aceitam suborno, que há essa corrupção aí dos corruptos aqui em Brasília ou em outros lugares. Acham que vão ficar impunes. Meu amigo, quando Deus vier, se não for nessa era, se for no porvir, quero ver eles ter coragem diante de Deus, ou se acharem os tais diante de Deus. Aí a coisa vai apertar. Vai. Mas, irmãos, essa questão, olha só, como é que as pessoas encaram o inferno? Geralmente eles acham que Deus pega a pessoa assim na mão, né? E a pessoa gritando, piedade, Senhor. Não, Senhor, o tempo acabou. Sofra, joga lá no fogo. E a pessoa gritando, por favor. Não, agora sofra aí. As pessoas acham que Deus faz assim, né? Primeiro, não é assim que se acontece. Abra comigo em Apocalipse 9. As pessoas acham que as pessoas estão lá no inferno e clamando por misericórdia. Deus, eu não queria ter feito isso, me perdoe. Apocalipse 9, verso 20. Olha só, verso 20. E aqui não é nem no inferno, é mais light ainda, mas olha o que está acontecendo.
O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Que Apocalipse, Deus estava executando o juízo para dar mais oportunidade para as pessoas se arrependerem. E a Bíblia deixou bem claro, olha, não se arrependeram, não vão se arrepender. Então, essa questão da pessoa estar no inferno clamando misericórdia, esquece, irmãos. As pessoas não pedem misericórdia. Olha no texto que nós lemos de Lázaro e o rico. O rico está lá no inferno, o que ele fala? Ele pede, olha, eu me arrependo dos meus pecados, me salva. Momento algum ele pede misericórdia. Em momento algum ele fala, olha, eu me arrependo do que eu fiz. Não. Com quem que ele está preocupado lá no inferno? Antes disso, com ele próprio. Primeiro ele falou, olha, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e botar na minha língua. Então, por mais que ele tenha feito maldades na vida que ele tinha, ele não se arrepende. Ele fala, não, ele só pensa em si mesmo, só está pensando em si mesmo. O coitado do Lázaro, o texto que nós lemos aí, o coitado do Lázaro ficava perto da casa do rico, querendo comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E o texto diz que ele não conseguia, ele só ansiava comer, ele não conseguia comer das migalhas do que caía da mesa do rico. E esse rico continuou pensando somente em si. Quando foi para o inferno, ele falou, olha, eu preciso aqui de socorro, eu estou sofrendo aqui. Não se arrependeu. Ele podia pedir perdão, olha, Senhor, me perdoa, que o que eu estou sofrendo aqui, eu fiz o coitado do Lázaro sofrer do lado da minha casa e não tive compaixão. Eu fui um estúpido, eu fui um ignorante, eu fui mau. Não, ele só está preocupado consigo. Se alguém puder me aliviar desse sofrimento aqui. Então, as pessoas não têm arrependimento. Quem cai lá é porque realmente não se arrependeu. Mas como é que é o inferno, irmãos? As pessoas vão ser julgadas, Deus vai executar um juízo, mas como é que é esse inferno? O texto aqui que nós lemos diz, né, que o rico ele era atormentado, estava sofrendo, e, inclusive, estava dizendo que queria um pouco de água para aliviar a língua dele do fogo, que ele estava lá no fogo. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, primeiro, quando a Bíblia usa alguns textos, às vezes a gente não sabe se é símbolo ou se é literal. A Bíblia fala muito em fogo, em questão do inferno, mas isso pode ser um mero símbolo para mostrar apenas que vai ter um sofrimento. Não necessariamente seria um fogo. Porque, por exemplo, olha só o rico, ele está lá no inferno, e ele está falando, estão sofrendo muito nesse fogo. Se você está lá no fogo queimando, o que você vai pedir? Me dê um pouquinho de água para botar na minha língua? Não, se você está queimando no fogo, a última coisa que você vai se importar é com a sua língua. Convenhamos, né? Você está queimando o corpo todinho, minha língua ainda está dentro do corpo, não está nem queimando. Então, aparentemente, ali ele não estava sofrendo queimaduras nem nada disso. O que aparenta no texto é que ele estava com muita sede, né? Então, a gente tem que ter cuidado com alguns símbolos aí que não necessariamente eles são literais, só estão indicando que é um lugar onde há um castigo, há um sofrimento, mas não necessariamente exatamente igual naquele sofrimento do símbolo, né? Geralmente, as ideias que a gente tem do inferno, irmãos, vem mais das imagens medievais, né, que tinham antigamente, de a pessoa está lá no inferno e o demônio, o diabo, está lá espetando a pessoa, torturando a pessoa, né? Mas a Bíblia não mostra isso. Em 2 Pedro, mostra que os demônios também são lançados no inferno para sofrer lá. Então, não é um reino dos demônios que estão lá torturando as pessoas. Nada disso. A 2 Tessalonicenses diz assim, olha como é que é o inferno. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É um texto que fala, eles sofrerão a destruição eterna, a separação da presença de Deus. Jesus, irmãos, quando ele vai falar do inferno, ele usa 3 simbologias, tá? Usa a simbologia do castigo, do sofrimento, usa a simbologia da destruição e usa a simbologia da separação. Pessoas que são separadas para as trevas exteriores. Então, sempre fica aquela dúvida, o debate dos teólogos, se realmente é um castigo, é uma destruição, ou é uma separação, o que seria? Porque em todo o Novo Testamento há uma mistura dessas coisas, e eu li esse texto em 2 Tessalonicenses que diz sobre uma destruição eterna. Eu não sei, eu já estudei bastante isso, e a tradição cristã diz que o inferno é um sofrimento eterno. Eu já procurei isso na Bíblia e realmente não encontro razão muito forte para acreditar nisso, né, que é um sofrimento, eternamente a pessoa vai ficar sofrendo. Eu realmente na Bíblia não consigo encontrar uma justificativa tão forte para uma doutrina tão forte dessa. Eu, particularmente, até que eu tenha algum outro entendimento, eu realmente acredito que o inferno seria uma punição severa para aquela pessoa, mas depois de um certo tempo, seja lá quanto, a pessoa deixaria de existir, né? Passaria aqui por essa destruição eterna.
Mas isso aí sou eu, a tradição cristã aí que fala outra coisa, mas eu realmente não consigo ver na Bíblia um argumento muito forte para isso. Mas uma questão, precisa ser lembrada, né? Antes das pessoas irem para o inferno, passarão por um julgamento. Lá no Apocalipse diz, né, que vai ser o julgamento do grande trono branco. E lá diz que os pecados das pessoas serão pesados e cada uma será castigada de acordo com o que fez. Então não pense que o inferno é uma coisa monolítica, uma coisa só, todo mundo está sofrendo igual. Não. Cada um vai sofrer a sua pena proporcional ao que fez ou deixou de fazer aqui. E o inferno, irmãos, assim, às vezes a gente vê o mal muito forte e esquece de ver, porque se há uma medida tão violenta como essa, é porque o mal, Deus está respondendo a um mal tão grande ou pior. Veja só, Deus poderia fazer algo mais leve e não faz porque o crime, aquilo que está gerando esse inferno, é algo muito mal. Então, se você vai conversar com uma pessoa, a pessoa acha, é um criminoso, mas eu nunca fiz assim, nada muito grande, assim, muito ruim não, na sociedade. Mas aí vem um juiz e fala, olha, você vai pagar 15 anos de pena. Se o cara for tiver um pouquinho de humildade, vai pensar, peraí, esse juiz imparcial, ele não tem nada contra mim, por que ele me deu 15 anos de pena? É porque realmente o que eu fiz, o que eu acho que não foi grande coisa, aparentemente foi algo muito sério. Né? Então, se o inferno é uma medida tão radical, é porque o mal do ser humano realmente é muito radical. Nós lemos ali em Ezequiel 22, né? A maldade que havia em Israel, e vocês, irmãos, vocês não conseguem imaginar o mal que existe nesse mundo. Se você pegasse o mal que ocorre nesse mundo em 1 minuto, de um dia qualquer, e se esse mal passasse pela sua mente, 1 minuto só de mal, 1 minuto, que ocorre no mundo todo, e passasse esse 1 minuto na sua mente, qualquer um de nós aqui enlouqueceria, irmãos. Qualquer um de nós. De ver o que o ser humano é capaz de fazer, em 1 minuto, quantidade de estupros, assassinatos, pessoas fazendo tudo que é coisas horríveis, tanto com crianças quanto com idosos, de todo tipo. Então, Deus, isso em 1 minuto a gente vê, e Deus está olhando isso ao longo de milhares de anos, o mal que o ser humano está fazendo. E a Bíblia diz que o cálice da ira de Deus vai enchendo, e vai chegar o dia que ele não vai suportar mais isso, e aí vai vir fazer o julgamento dele e vai resolver a questão. Né? O mal vai ser extirpado, e ele vai estabelecer à força o reino dele. Tem uma metáfora, irmãos, que eu gosto muito, sobre essa questão do inferno, eu acho muito interessante. Não é bíblica, né, mas é uma metáfora, eu acho muito interessante. Que é assim, no inferno, havia um poço muito fundo, muito profundo, e lá tinha todas as iguarias, todos os alimentos mais deliciosos do mundo. Só que ninguém conseguia descer lá, porque é um poço muito profundo, sei lá, enfim. Na metáfora, ninguém conseguia descer lá. As pessoas ficavam aqui no topo do poço, e as pessoas eram normais, só que o braço das pessoas eram colheres muito grandes. Então, a pessoa podia esticar o braço e pegar a comida lá embaixo. Né? Só que como era colher, quando tentava trazer a comida na boca, como é que faz? Será uma colher muito grande. Não conseguia colocar a comida na boca, né? Porque trazia a colher assim, e ela ia lá longe, você não conseguia colocar na boca. Então, as pessoas ficavam passando fome ali, terrível, diante da comida, ainda conseguindo pegar na comida, mas não conseguia se alimentar. Então, era um sofrimento terrível diante daquela, ainda olhando a comida ali. Isso, para quem tem compulsão por comida, ia ser pior ainda, né? Esse inferno. Mas, e o detalhe, é o céu. O céu é exatamente igual. Se fosse para o céu, não, é exatamente igual. Tem o poço, as pessoas têm a colher lá, só que o detalhe, a pessoa tinha lá o braço em forma de colher enorme, pegava a comida e dava para o outro que estava lá do outro lado do poço. E o outro que estava do outro lado do poço pegava a comida e dava para o lado de cá. Então, todos eles ali se alimentando daquelas maravilhas ali, sem engordar, e tudo em perfeita condição. Então, isso aí indica muito bem, eu acho interessante mostrar isso, né, que o coração transformado daqueles que vão para o céu e o coração egoísta, voltado para si próprio, das pessoas que estariam no inferno. Né? Na verdade, o inferno seria isso, a consequência final do pecado. O que é o pecado? O pecado é você ir para longe de Deus, você não obedecer a Deus, não seguir a Deus. E o inferno seria você não seguir mais a Deus nunca mais. E se Deus, lá em Tiago 1,17, diz, olha, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, desce do Pai das luzes. Toda bondade, irmãos, que está em mim, em você, segundo a Bíblia, veio de Deus. Então, se a pessoa se separa completamente de Deus, o que sobra? Se dele vem todo dom perfeito, toda boa dádiva. Só sobra malignidade. E é isso que as pessoas que forem para lá vão conseguir. C.S. Lewis diz uma coisa interessante. Olha, não se trata de somente sermos mandados para o inferno. Em cada um de nós, algo está crescendo, que virá a ser o inferno, a menos que o cortemos pela raiz. E quem é que vai para lá?
falei aqui como é que é o inferno, mas quem é que vai para lá? Como a gente falou, o rico, né? A gente viu Lázaro lá que ansiava comer das migalhas do rico. E o rico não estava nem aí para Lázaro, deixava ele lá sofrendo. Então, aparentemente, pessoas que realmente não têm qualquer compaixão e se voltam para si mesmas. Abram aí comigo em Gálatas capítulo 5. A Bíblia pode não ser tão específica, explicando muito claramente como é o inferno, a duração do inferno, nem nada disso, mas a Bíblia deixa bem claro quem vai para lá. Gálatas 5, tem vários textos, na verdade, vamos ler só alguns. O verso é 19. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Detalhe para a palavra praticar, tá, irmãos? Não é questão de você falhar uma vez ou outra nessas questões. A pessoa que realmente pratica, está a par disso, que está praticando, quer isso e vai fazer isso, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Em Mateus, Jesus diz assim, olha, o Filho do Homem enviará os seus anjos e te tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Em Apocalipse vai falar algo semelhante a Gálatas, diz assim, olha, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Apocalipse diz também, olha, no céu jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Então o céu, que é um lugar que todos nós queremos que seja um lugar puro e maravilhoso, tem uma restrição, ninguém que queira se permanecer impuro entrará lá. Veja, se o céu é puro, e se Deus permite que impurezas ou alguém que queira ser impuro entre lá, automaticamente o céu se tornaria impuro. Ah, mas eu e você somos impuros. Sim, mas nós não queremos ser. Eu, particularmente, não quero. Então, o que Deus nos garante é, olha, no céu não vai entrar nada impuro. Quem quiser entrar lá, ele vai libertar da impureza e vai entrar. Agora, quem se agarra à impureza, à maldade, isso eu não largo. Deus fala, tudo bem, se você não quer largar isso, lá você não vai entrar, porque você não vai contaminar o céu de Deus. E é interessante, irmãos, o rico, aqui na parábola do rico e do Lázaro, ele, em momento algum, ele pede uma segunda chance. Ele não pede para sair do inferno. O que é mais óbvio, né? Se a pessoa está no inferno, consegue falar com Abraão, Abraão, me tira daqui. A primeira coisa que a pessoa fala, me tira daqui, Abraão. Só que ele, em momento, nenhum fala isso. Ele pede até para aliviar o sofrimento, mas ele não pede para sair. Por quê? Porque, aparentemente, o próprio rico reconhece, realmente, eu mereço estar aqui. Realmente, Deus não fez injustiça nenhuma. Ele não reclama. Olha, Abraão, foi feita uma injustiça, alguma coisa está errada aí, olha, me confundiram o meu nome com o de alguém. Não, ele fala, não, realmente eu estou aqui, realmente. Não pede nenhuma outra chance, nada disso. Então, realmente, ele foi para lá e reconhece, Deus fez justiça. E é isso que eu tenho a mais absoluta certeza, irmãos. Que lá no céu, tanto os que estão no céu quanto estão no inferno, vão reconhecer, Deus fez justiça. Ele foi um juiz justo. Aí as pessoas falam, não, mas é muito estranho isso, vai para o inferno, quem não aceita Jesus? Detalhe. Isso é uma confusão comum, tá, irmãos? As pessoas, quem não aceita Jesus vai para o inferno? Não. Quem vai para o inferno, nós lemos quem vai para o inferno. Os assassinos, os adúlteros, os mentirosos, os corruptos, são esses. Não é quem não aceitou Jesus. Quem aceita Jesus e é assim, e é transformado, ele vai para o céu. Mas a questão não é quem aceitou Jesus e quem não aceitou. A questão é, os maus não entrarão no céu. E como nós falamos, para entrar no céu é gratuito, é Deus que provê a água da vida e basta querer. Então, Deus, irmãos, ele oferece o caminho da vida. Ele oferece a todas as pessoas a chance de ser liberta da morte, do inferno. E um detalhe interessante, irmãos, que o rico, né, Lázaro tem um nome, rico ele não tem um nome. Isso é chamado rico, rico, rico. Aparentemente, o que a gente depreende disso é que aquela pessoa, ele construiu a vida dele em torno de um falso Deus, em torno das riquezas, no caso, né? E na hora que ele morre e perde essa riqueza, perde aquele seu falso Deus, a pessoa não tem mais uma identidade, né? Perde a identidade que ela tinha. Ela servia a algo falso, a um Deus falso. Né? Abra comigo em Lucas capítulo 14. Esse é um trecho, assim, para mim, é fundamental quando você vai falar sobre essa questão. Lucas 14, Evangelho de Lucas 14, o verso é o 16. É uma parábola que Jesus também está falando sobre salvação, sobre o reino de Deus. Lucas 14, vamos a partir do verso 15, né? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu,
certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha que interessante. O convite está sendo feito para as pessoas: venham para o banquete, venham para junto de mim, venham para se deliciar, para ter uma vida plena. E as pessoas estão dando desculpa: não, mas eu acabei de casar, não, eu tenho minhas propriedades, eu tenho minhas riquezas, eu não posso deixar esse negócio, porque eu tenho que molhar a mão de não sei quem, então não dá para servir a Deus, porque eu tenho que fazer essas coisas. E Deus está chamando: vem enquanto é tempo, vem, eu estou chamando. E as pessoas dando desculpas e fazendo pouco caso de Deus. Então, irmãos, Deus vai trazer de graça, vai trazer, abrir as portas do céu e levar o máximo de pessoas possível. Olha só o que Jesus ainda fala: olha, minha casa ainda não está cheia, traga mais gente, vai trazendo mais gente. E é isso que Deus quer, o céu cheio de pessoas. Infelizmente, aqueles que dão desculpa e fazem pouco caso das coisas de Deus, ou de viver em função de algo mais nobre do que meras riquezas, esses podem acabar ficando de fora. E é interessante, irmãos, ver que Jesus ele fez muitos milagres, né, aqui na Terra, demonstrou para as pessoas, né, quem ele era. E é interessante ver que há aqueles que vêm e creem, né, mas há também aqueles que viram o que Jesus fez e não creram. Realmente desprezaram aquilo que estava sendo ensinado. E a gente tem que ter esse cuidado de não desprezar aquilo que está sendo mostrado, porque os familiares do rico, por exemplo, o rico fala: não, manda lá Lázaro, que Lázaro ressuscite e mostre, traga os meus 5 irmãos, porque eu tenho 5 irmãos e eles vão vir para cá também, porque eu conheço o gênio deles, eu conheço o que eles estão fazendo de errado, eles vão vir para cá. Então, manda que Lázaro ressuscite e avise meus irmãos. E abre comigo, vamos ler esse texto. É Lucas 16, um pouquinho para frente aí. Lucas 16, 27. Olha, então eu suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha o que Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, tem a Bíblia. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que interessante. Se você estava aí na pregação hoje de manhã, talvez tenha se questionado, né? Por que Jesus não apareceu para outras pessoas? Ele ressuscitou, apareceu para muitas pessoas, mas não apareceu para todas, não apareceu para os líderes religiosos, né? Para os membros do Sinédrio. E aqui está uma resposta, né? Abraão diz: olha, se alguém não crê no Messias, não crê na palavra de Deus, em Moisés e nos profetas, nem que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão crer. Não vão crer. Então, Deus sabe o que ele precisa fazer para converter uma pessoa ou não. Ele sabe aqueles que vão firmar o pé e não vão se converter, ainda que vejam um morto ressuscitar. O que o rico está dizendo aqui para Abraão? Ele está acusando Deus. Fala: olha, Abraão, eu até reconheço, é justo que eu esteja aqui no inferno, não vou nem pedir para sair. Mas uma coisa eu te digo: Deus não me deu informação suficiente. Ele não me deu informação suficiente. E não deu informação suficiente para meus 5 irmãos. Então, peça que alguém ressuscite, peça que Lázaro ressuscite dos mortos, para mostrar para eles. E Abraão fala: não, Senhor, Deus te deu a informação, Ele te deu a palavra dele. Você tinha informação, desprezou a informação e veio para cá. Seus irmãos também, eles têm as Escrituras. Então, que creiam na palavra de Deus e se corrijam. Aí você pode, como as pessoas perguntam: mas aquele que nunca ouviu a palavra de Deus, está perdido numa ilha lá, nasceu numa ilha, nunca ouviu a palavra de Deus. Não sei, irmãos. Isso aí tem algumas conjecturas teológicas, umas melhores, outras piores. Eu não sei. Exatamente porque a Bíblia não comenta sobre isso. Uma coisa eu sei: Deus vai fazer justiça. Esses eu não sei. Eu sei os que estão ouvindo e resistindo à palavra de Deus. Esse eu sei que vai acontecer, que eles estão em perigo de vida. Então, nós que ouvimos a palavra, você que ouve a palavra do Senhor, volte-se para Deus e permita, né, que Deus te conduza até lá, até o céu. Irmãos, uma das grandes vitórias do diabo na nossa geração é que as pessoas não acreditam no inferno. Não acreditam, se recusam a falar sobre isso, acham que não, isso aí é uma barbaridade, etc, etc. Né?
Isso é uma grande vitória do diabo, porque sem inferno, meu amigo, as pessoas não têm mais medo de fazer o que for, de se corromper, de assassinar, de matar. As pessoas não têm mais temor de Deus. E a coisa é tão séria que Jesus falava, olha, se a sua mão te faz tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno. E se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. Porque é melhor entrar na vida aleijado do que com os 2 pés ser lançado no inferno. E se o seu olho te faz tropeçar, arranque-o. Olha a seriedade que Jesus dá para isso. Arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga. Abra comigo Hebreus capítulo 2, irmãos. Hebreus 2, verso 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que está falando aqui na Bíblia. Se a palavra de anjos, lá do Antigo Testamento, foi tão firme que Deus puniu aqueles que não obedeceram, como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Deus entrou na história humana, morreu numa cruz romana, sofreu mais do que qualquer um de nós para nos dar o acesso ao céu. E ele fala, como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? E continua o texto. Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, né, Jesus, tanto vivo quanto ressurreto, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Depois, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, coisas que Deus demonstra, né, a palavra dele. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então Deus fala, olha, tem uma salvação, é confirmada com sinais, maravilhas, pela palavra de Jesus e por meio dos dons do Espírito Santo. Então não podemos negligenciar essa salvação. Karl Marx, ele dizia assim, olha, a religião é o ópio do povo, né? Tem aquela frase. Por quê? Por que é o ópio do povo? Porque o povo acredita tanto no céu que as injustiças sociais aqui na terra, os pobres não se importam muito e não se rebelam. Aí tem um poeta polonês que diz assim, o verdadeiro ópio do povo é a crença do que não há nada após a morte. Esse é o verdadeiro ópio do povo, que não há nada após a morte. O enorme consolo de imaginar que as nossas traições, ganância, covardia e assassinatos não serão julgados. Esse é o ópio aí da modernidade, né? Pessoas acham que pode fazer o que quiser. Os políticos aí acham que pode fazer o que quiser. Criminosos acham que pode fazer o que quiser, que não tem ninguém vendo, e eles vão são se dar bem. Por isso que muitas pessoas acreditam, não, morre e acaba. Ótimo. Pessoas acreditam isso para aliviar a consciência delas. Mas, infelizmente, vão sofrer por isso, vão ser julgados por isso. A lei brasileira diz, olha, a lei é conhecida por todos. Se um criminoso comete um assassinato, mas não sabia que existia uma lei contra o assassinato. Meu amigo, se você conhece ou não, você vai ser julgado. E a palavra de Deus também. As pessoas sabem, e sabem que são errados, sabem o que é mal e o que não é. E vão ser julgadas. Concluindo, irmãos, vou terminar com 2 frases aqui de C.S. Lewis. Olha o que C.S. Lewis fala. A longo prazo, a resposta a todos os que se opõem à doutrina do inferno é em si mesmo uma pergunta. O que você está querendo que Deus faça? Se as pessoas se opõem à doutrina, o que você quer que Deus faça? Apagar os pecados cometidos por eles no passado, permitir-lhes um novo começo, dar uma nova vida e oferecer ajuda milagrosa? Mas foi isso que Deus fez no Calvário. Abandoná-los? Sim, é isso que Deus realmente vai fazer. E ele diz, olha, existe apenas 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas. Os que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e as pessoas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Todos os que estão no inferno escolheram estar lá. Uma alma que séria e constantemente deseja a felicidade no céu, jamais deixará de tê-la. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós sabemos que a maldade que há no mundo aí fora, Senhor, é uma abominação para o Senhor. E que o Senhor tem suportado isso ao longo dos séculos, mas virá o dia em que o Senhor exterminará toda a maldade e instaurará o teu reino, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais mal. Você vai poder olhar para a pessoa do lado e confiar que aquela pessoa só quer o seu bem, o que no mundo não há, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade de beber da água da vida, de se oferecer essa oportunidade às outras pessoas da terra, Senhor. Sabe-se lá como que aquele perdido numa ilha vai ter chance ou não de ir para o céu, mas nós sabemos que o Senhor é justo,
porque essa água da vida é gratuita, e basta ter sede, basta desejar, e o Senhor vai levar as pessoas para o céu. Basta desejar pureza, basta desejar a bondade, o Senhor vai extirpar a maldade de dentro do nosso coração e nos levará para o céu de glória, o céu de pureza, onde nada impuro vai entrar. Que o Senhor possa tirar de nós, Pai, todo e qualquer mal, que o Senhor possa nos libertar de nos agarrar a alguma impureza, porque se nos agarrarmos a algo mal, Senhor, e aí não poderemos entrar onde não há maldade alguma. Purifica o coração de cada irmão aqui, Senhor. Ajuda a trilhar essa caminhada de tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantos inimigos, tantas dúvidas, tantos problemas, Senhor. Mas que no final de tudo a gente continue tendo sede da água da vida, continue desejando estar perto do Senhor, desejando querer estar contigo eternamente. Trabalhe no nosso coração, trabalhe no coração dessa igreja, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, nenhum só se perca, mas que todos, Pai, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como é desejo do Senhor. Um desejo, Senhor, que o Senhor poderia impor à força, mas o Senhor permite que aqueles que querem não viver contigo, não vivam, e o Senhor há de agir, Senhor. Esse mundo faz coisas horríveis, mas a justiça se estabelecerá no final, e nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor será um justo juiz. Nós achamos que podemos julgar as coisas, às vezes julgar o que está escrito na Tua palavra ou outras pessoas, mas o Senhor é o verdadeiro juiz. O Senhor jamais errará em nenhuma das Tuas escolhas, Pai, tanto daqueles que irão para o céu, quanto daqueles que irão para o inferno. Nós sabemos que o Senhor fará justiça. E, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia dessa igreja, misericórdia de cada um de nós, Senhor, porque o Senhor sabe, que o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe o que há de mal dentro de mim, dentro de cada um dos meus irmãos. Nós precisamos do Teu socorro, Pai. Nós precisamos de Lázaro, precisamos que Deus nos socorra. Nos socorra, Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor mandava as cartas ao Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, igrejas que pareciam perfeitas, mas o Senhor dizia: eu conheço as tuas obras, eu sondo os corações, eu sei. E que o Senhor, Pai, olhando para nós e vendo as nossas misérias, as nossas fraquezas, muitos de nós às vezes vemos para a igreja com tantas dúvidas, ou com o coração cheio de problemas, ou de fraqueza espiritual, ou com vontade de desistir. O Senhor sabe, Pai. Então que o Senhor possa vir no nosso socorro. Socorre-nos, Pai, como o Senhor socorreu a Lázaro. Socorre a cada um de nós e arranca de nós, Senhor, aquilo que não convém, aquilo que não agrada ao Senhor, e transforma-nos, Pai. Que nessa caminhada, cada vez que cairmos, como a Tua palavra diz, 7 vezes cairá o justo, mas de todas se levantará. Abençoa que os meus irmãos se levantem, Pai. Não fiquem prostrados, mas caminhem. Seja devagar, seja rápido, mas não parem de caminhar rumo a Jerusalém celestial, rumo à vida contigo, à vida plena, uma vida de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. É o que esperamos no Senhor, Pai. Nós pedimos que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Realize essa obra, Pai, pois essa obra é Tua, nós precisamos de Ti. Nós confessamos os nossos pecados, Pai, e pedimos: Senhor, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por nossas falhas e nos ajuda, Senhor, no amanhã, nessa semana, nesse mês e no restante da nossa vida. Nós podemos ser melhores pessoas, melhores maridos, pais, esposas, mães, filhos, que a gente honre o Teu nome nessa terra e possamos colocar, Pai, alegria no Teu coração, pela nossa ação, pelo nosso viver nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, creiam nisso, por mais que eu e você tenhamos falhas, nós fomos perdoados, graças à mão estendida do nosso Deus, que se prontificou a nos socorrer, subindo numa cruz e dizendo: eu quero Rômulo, eu quero Valdeci, eu quero Lucélia, eu quero Marília, eu quero Henrique, eu quero Daniela, eu quero esse povo comigo, e eu vou pagar por isso, eu vou subir numa cruz e fazer o que for preciso para ter eles comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez tudo. Obrigado, Senhor.